eu sou Sabrina Krug e eu sou síndica profissional. Há pouco mais de um ano recebi a missão de ser síndica no condomínio onde eu moro. De lá para cá, fui buscando conhecimento e embasamento para tomar as decisões adequadas e assim me tornei síndica profissional. Desde então, eu busco fazer um network com pessoas que tragam conhecimento e que contribuam para que todas as pessoas tenham informações sobre condomínio, fazendo com que tenha qualidade no dia a dia e na rotina de diversas pessoas da nossa região. Também é de conhecimento que eu oferto nas redes sociais consultoria gratuita, respondendo perguntas corriqueiras do dia a dia que muitas pessoas às vezes não têm a quem recorrer. Eu tenho aqui do meu lado o seu Luiz Antônio Urich, que é ex-bombeiro, né? E tem uma vasta experiência na consultoria em PPCI. Hoje a gente vai fazer um bate-papo relacionado a isso, mas primeiro eu gostaria de responder duas perguntas que eu recebi lá nas redes sociais, seu Luiz. A primeira falava sobre animais nas áreas comuns. A pessoa queria saber se pode, se não pode, se existe alguma legislação e se o condomínio pode proibir que ele tenha animais no seu apartamento. Isso a gente precisa avaliar conforme as leis municipais, se lá consta alguma coisa. Por exemplo, na cidade de Montenegro não há essa proibição. Entretanto, pode sim ser proibido que animais circulem nas áreas comuns, sozinhos ou até mesmo acompanhados, assim como outras regras relacionadas aos dejetos do animal, né? Em primeiro lugar, vale lembrar, o bom senso é muito importante, porque você não gostaria de levar o seu filho para brincar numa areia onde o gato do vizinho fez xixi ou cocô, né? Então é muito importante ter esse cuidado, observar as regras que existem em cada condomínio e também levar em pauta esse tipo de assunto para que o seu direito seja validado. Outra situação é relacionada aos pagamentos de cota antes do recebimento da chave. A pessoa queria saber se ela tinha obrigação em pagar a cota condominial antes dela ter a chave do seu apartamento. O que diz na regra é que você tem responsabilidade a partir do momento da posse do empreendimento. Ou seja, se você não assinou o contrato, se você não tem a chave ou autorização para entrar no imóvel, você não tem a responsabilidade sobre o pagamento. Entretanto, é importante te lembrar que cada caso é um caso, né? E vale pelo acordo feito através da construtora, ou então até mesmo você deve buscar uma orientação jurídica para fazer as coisas da forma certa. Conversando a gente se entende, né? Então assim seria o ideal. Mas vamos lá, sem mais delongas, seu Luiz, gostaria de conhecer um pouco mais da sua história e também entrar no assunto aí, que é PPCI e segurança em condomínio. Sim, meu nome é Luiz Antônio, então, como a Sabrina já colocou, né? E eu sou técnico de segurança do trabalho já há muitos anos, né? E fiz parte da Corporação Militar do Corpo de Bombeiros, hoje na reserva remunerada, né? Fiz alguns estágios também na área de segurança petroquímica, como bombeiro petroquímico, né? Como bombeiro civil. E diversos estágios na área de APH também, primeiros socorros, né? Então, o que eu tenho feito na minha vida, 43 anos, né, aproximadamente, na área de segurança, na amplitude geral, assim, né? E hoje, em função das novas legislações do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos, assim, buscando conhecimento, nos preparando com relação à adequação dessas regras novas, né? Dessas legislações. O que eu gostei no primeiro contato que nós tivemos é que o seu Luiz, apesar dessa experiência, né, anos trabalhando com isso, ele se mantém atualizado. Então ele soube me dar informações precisas sobre essas mudanças que aconteceram recentemente, né? E que a legislação ela é um pouco mais severa desde alguns acontecimentos, sim, né? Sim, na realidade o nosso estado vinha com uma legislação branda, né? A respeito de prevenção contra incêndios. E a partir do incêndio de Santa Maria, houveram algumas mudanças aí, algumas correções bem interessantes, importantes, na totalidade das legislações, né? Em 26 de dezembro de 2013, foi editada a Lei 14.376, que buscou, que deu para nós um entendimento na amplitude da legislação no Estado do Rio Grande do Sul. Todo o norte a ser seguido com relação à prevenção de incêndio.
em todos os locais, exceto em residenciais unifamiliares. A partir daí, essas regras vieram se complementando, né? A partir de 2013, então, vieram decretos, vieram portarias, vieram diversas complementações que hoje, em 2022 agora, indo mais detalhadamente ainda, em dezembro de 2021, ainda saiu uma última correção de uma portaria, dando que basicamente o acabamento final nessas regras, né? Então hoje, eu acredito que o Estado esteja com um embasamento muito bom, muito bacana, com relação às legislações de prevenção e combate a incêndios, e o que está faltando, que eu vejo na minha volta, em função de eu estar trabalhando com uma assessoria nessa área, que os profissionais que estão trabalhando nessa área ainda não estão totalmente embasados, estão um pouco desatualizados, né? Estão acontecendo alguns impasses com relação ao entendimento das regras de um modo geral. Seu Luiz, eu costumo usar assim como parâmetro a minha colocação como síndica. Quando eu me tornei síndica, não era uma profissional especializada para ser uma síndica. Eu era uma moradora que tinha um bom relacionamento com os vizinhos e até mesmo assim um pouco mais de disponibilidade para realizar as atividades. Tinha uma boa vontade em estar presente e fazer o melhor pelo meu lar, né? Pelo meu patrimônio. E no meio disso eu comecei a ver que os desafios eram muito maiores e que eu precisava buscar um conhecimento e precisava ter suporte, né? Precisava ter com quem contar na hora do aperto. E foi criando então esse network, fui conhecendo pessoas assim como conheci o senhor. Quando eu busquei me aprofundar um pouco mais no mercado de Montenegro para fazer isso de forma profissional, eu identifiquei que muitos prédios não estão com PPCI em dia, não tem ainda o alvará definitivo ou não conseguiram fazer os ajustes, né? Porque a gente tem prédios novos que já são entregues dentro da nova legislação, mas temos prédios antigos que precisam se adequar. O que o senhor pode me dizer assim sobre isso? Por que é tão difícil para alguns prédios conseguirem atualizar o seu PPCI? O que eu tenho para responder sobre isso vamos fazer um embasamento antes, né? Que é a questão de que eu vejo hoje que os projetos, quando é feito um projeto de uma edificação para ser construída, o seu projeto estrutural, deveria de nascer o projeto do PPCI junto. Deveria de ser um projeto casado, porque para não haver o desconforto na relação das medidas de segurança no pós-construído. Este é o primeiro impasse que está havendo, então, que é a falta de informação técnica. Muitas vezes o prédio é feito pensando na moradia, mas não se pensa no quesito de segurança. Aí eles têm que adaptar a segurança ao projeto já existente. Exatamente. Na realidade, o projeto ele nasce com uma arquitetura muito boa, mas não é pensado na legislação de prevenção contra incêndios. Exemplo, dimensionamento de saídas de emergência. Dimensionamento de portas, dimensionamento de escadas e de rampas. E isso tudo deveria de ser visto lá quando é feita a própria planta executiva do PPCI, do projeto. Compilado, né? De beleza, praticidade e segurança. Exatamente, isso deveria de ser bem trabalhar em conjunto. Né? E quando a gente fala assim, de um prédio antigo, né? Um prédio que já existe, que estava dentro de uma lei vigente e aí teve um montão de mudança. A gente pega aí situações de PPCI se arrastando há 2, 4 anos ou até mais, né? Sim, podemos até focar um pouquinho mais agora, desculpe, não concluiu a pergunta, mas focar um pouquinho mais na tua pergunta anterior. A fiscalização, né? A fiscalização ela é um pouco escassa nessas questões aí. Então, devido a essa escassez da fiscalização, existem diversas edificações realmente que não atendem, não contemplam a questão do planejamento de segurança. Existe uma lei que obriga, mas a fiscalização não cobra. Então, hoje, se nós formos olhar aí na nossa volta, aqui no Grande Montenegro, aí, nós vamos encontrar realmente muitas edificações que não atendem às legislações com relação ao quesito PPCI. Não atendem à legislação com relação a esse quesito
e com relação às demandas de segurança que acabaram não sendo executadas, que também é algo que trabalha paralelamente com a questão da documentação em si, da formalização do alvará do Corpo de Bombeiros, que são duas coisas paralelas. Isso falando de um modo amplo, tá? Num segundo momento, nós temos um entendimento nas legislações que os caminhos são diferentes para te buscar um alvará do Corpo de Bombeiros em uma edificação nova. Vamos chamar uma edificação nova, uma edificação que está entrando com o projeto agora, neste momento, no ano de 2022, dentro da Prefeitura Municipal de Montenegro, para ser avaliada e receber a condição de ser construída. Isso é uma obra nova, uma obra onde a terraplanagem ainda não aconteceu. A caminhada aí tem uma legislação específica para isso, que é hoje um apêndice da lei dentro da legislação na amplitude, que fala sobre esse modelo de andamento. Existe também um outro formato de procedimento para andamento dos PPCIs, que ele enquadra as edificações construídas dentro da Lei 14.376, isso é, a partir de 26 de dezembro de 2013 até um determinado ano obra pronta, tipo 2016, 2017. Tem um outro enquadramento um pouquinho diferenciado com relação a alguns privilégios, com relação a alguma medida compensatória que possa ser jogado para dentro de uma inviabilidade que aconteceu na hora de construir. Que isso é muito comum acontecer. Fazermos um projeto, aprovar o projeto de uma maneira, de uma forma ampla, de uma forma com uma qualidade, atendendo às legislações, e depois o construtor construir um pouquinho diferente. Se perder num cálculo de um degrau, de um lanço de escada, por exemplo, se perder numa dimensão estabelecida de uma saída de emergência, em um sentido de uma abertura de uma porta, e isso inviabilizar. A gente sabe que sempre há, né, uma diferença entre o projeto e a execução. Nem tudo que está projetado conseguem aplicar de forma fidedigna, né? Então, existe uma facilidade para que isso aconteça, quando isso acontece. Sim, existe. Aí vem ainda mais uma classificação dentro das legislações, que são os prédios construídos até 26 de dezembro de 2013, antes, né? Até 26 de dezembro, antes da lei. Então, esses têm umas regalias bem maiores. Este tem uma legislação específica, né, que fala sobre essa condição de termos medidas compensatórias para todos ou quase todos os itens que foram criados e que foram montados, que foram executados de forma diferente a atender às demandas hoje de segurança. PPCI é um assunto assim que, se nós pararmos para conversar um dia inteiro, a gente vai ter tema, né? Vai ter pano para manga. Com certeza. Então, nós vamos voltar no próximo bloco, falando mais um pouco, tirando mais algumas dúvidas e trazendo aí a responsabilidade dos síndicos perante o PPCI. Até o próximo bloco.